Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje o tema que nós vamos estudar os falsos cristos, falsos profetas. E no tomo 3 de Rustem, esse estudo é feito baseado nos evangelhos de Mateus, no capítulo 24, versículo de 23 a 28, Marcos, no capítulo 13, de 21 a 23. Vamos para a parte de Mateus, já fazendo uma tradução melhor. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acrediteis, porque falsos cristos e falsos profetas serão levantados e farão grandes sinais e operarão prodígios, tais que, se for possível, enganariam até os eleitos. Vedes que de antemão vô-lo predisse, pois vos disseram, pois vos disserem, ele lá está no deserto, não saias, ou está nos quartos interiores, não acrediteis, porque o relâmpago parte do Oriente e se mostra até o Ocidente. Assim será o advento do Filho do Homem. Onde quer que esteja o cadáver, aí se reunirão as águias. Muito bem. Dando continuidade ao tema que a gente vem abordando, Jesus parte para uma exemplificação direta sobre a atitude naquela época do templo. O templo não cumpria o seu papel a nível espiritual e a nível social. O templo nem deixava as pessoas entrarem no reino de Deus através dos ensinamentos, nem as autoridades constituídas entravam. Quer dizer, eram aqueles que não viviam o ensinamento e nem deixavam as pessoas viverem o verdadeiro ensinamento, que é a razão do templo. O templo é ensinar para as pessoas o caminho da felicidade espiritual, de entrar no reino dos céus. E nem os seguidores entravam, nem as autoridades. Então, um ponto daí negativo. Outro, que o templo também tem que cuidar dos aflitos, dos sobrecarregados, dos pobres, daqueles que estão passando dificuldade. Porque se o objetivo da vida é entrar no reino de Deus, é muito difícil você, com o estômago vazio, querer buscar o reino de Deus. Porque se você está com o estômago vazio por opção, você quer jejuar, é uma coisa. Mas se você está por necessidade mesmo, porque não tem, é muito difícil você manter o controle quando você está enfraquecido. Você tem que saber que você tem que cuidar do alimento, porque sabe que os seus filhos estão com fome, estão aflitos, etc., estão chorando. Então, quando você está com fome, quando você está doente, você tem que ajudar essas pessoas, aliviar os sobrecarregados. Aliviar não só é uma caridade ajudando o outro, mas é mais do que uma caridade material, é uma caridade espiritual. O outro vai se sentir mais fortalecido, vai se sentir acolhido, vai se sentir alimentado e vai poder usar a sua energia, agora o seu ânimo, o animado, o seu ânimo para a construção espiritual. Se nós olharmos, Jesus, para pregar as verdades espirituais, ele multiplicou os pães. Multiplicou os pães e os peixes. Os apóstolos disseram, Senhor, despeça essa multidão, eles já estão com fome, eles já estão aqui há 3 dias contigo. E Jesus falou, por que vocês não dão para eles de comer? Mas nós não temos. Jesus, me dá então o que vocês têm. E multiplicou e eles comeram. Dando a ideia que para se entender Jesus também tem que estar com o estômago
relativamente saciado. Não é para você pensar nas coisas do Sermão do Monte, nas coisas das parábolas, né? Então, cuidar da velhinha, cuidar da criança, cuidar da mulher desamparada, cuidar do pobre, da viúva, é uma função também do templo. E o templo não fazia isso, nem cuidava da parte espiritual, nem cuidava da caridade, da parte assistencial. E aí então começa esse capítulo de Mateus, capítulo 24, versículo 1, dizendo: e Jesus saiu do templo, como se estivesse dizendo, já que aqui não se cumprem as coisas de Deus, vamos para fora. E os apóstolos vieram falar sobre a beleza do templo, sobre a magnificência do templo, sobre a grande construção. Ora, o templo é de pedra, né? O próprio Senhor já tinha aparecido antes para Salomão, dizendo: nenhum templo vai me dignificar, porque todo templo é construído com mãos humanas, mas se o templo vai realizar o trabalho do bem, então, por causa desse bem, o templo passa a ter sentido, né? Então, Jesus, deixando o templo, recebe essa indagação dos apóstolos: e aí, Senhor, olha a beleza desse templo. E aí Jesus responde que esse templo seria destruído. E aqui no caso do mundo, realmente ele foi destruído. Diz Jesus: não vai ficar pedra sobre pedra. E verdadeiramente nos anos 70 isso aconteceu. Quer dizer, cerca de 30 e poucos anos depois dessa informação de Jesus, tudo foi destruído. Não ficou pedra sobre pedra, através da invasão que os romanos fizeram ao templo. Mas Jesus pega e vai para o Monte das Oliveiras. Diz a tradição, essa é uma tradição de São Jerônimo, que lá na gruta em que Jesus nasceu, em Belém, Belém fica a uns 3 quilômetros mais ou menos de Jerusalém, fica bem perto. Dizem que na gruta ali de Belém era dedicada ao deus Ate, né? E que era um local de azeitona, de oliva, porque a oliva, a azeitona, ela dá o óleo, né? Não só o óleo que cura, porque nós temos que ver que o óleo era usado antigamente para cura, né? Não só para ungir, né? Mas antes de tudo também para colocar nas feridas, né? Então é balsâmico, é curativo. E é feito com a maceração da uva, da azeitona, quer dizer, também por um processo de dificuldade. Então diz a passagem que Jesus saiu do templo, ele foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, o mais alto ali tem 800, são 6 montes. O mais alto tem 820 metros, 820 metros mais ou menos. E ali desse monte a gente consegue ver bem o templo. E lá ele diz a passagem que ele sentou para meditar. Resolveu de frente do templo para meditar. Quer dizer, nos dando um exemplo, que nós devemos meditar sobre todas as coisas da vida. Inclusive também meditar sobre o templo. Você frequenta aqui o Regeneração? Você não deve frequentar por frequentar. De vez em quando tem que fazer uma reflexão. Para diante dele. Diante dele não precisa ser assim fisicamente, mas na sua casa, no seu quarto íntimo, né? Reflete: poxa, como é que está a reunião lá? Está boa? Está valendo a pena? Está me ajudando a entrar no reino dos céus? Está me ajudando a ser melhor? A me transformar? Fazer essa reflexão. Nós temos que constantemente fazer a reflexão, não só sobre o templo, mas sobre todas as atitudes da vida. Repare que antes Jesus estava sentado dentro do templo, meditando sobre como as pessoas distribuíam os bens. Tudo tem que ser objeto da nossa reflexão. Nós não podemos sair acatando as coisas. A vida está aí para a gente refletir, pensar, analisar. E aí diz a passagem que Jesus sentou no Monte das Oliveiras, quer dizer, se elevou as suas vibrações através do triturar da azeitona, né? Quer dizer, depois de passar por várias perseguições no templo, né? Depois de estar, então, podemos dizer, macerado, ele senta para meditar. E um tema: qual é o papel do templo? Qual a função dele? E aí, de meditação em meditação, ele nos deixou um ensinamento mais elevado do que o templo físico. E ele passa a nos falar sobre a nossa vida mesmo, como templo de Deus.
baseado em uma passagem, nós podemos fazer essa análise baseado numa passagem de Paulo, em que ele fala assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós, Deus está dentro de nós. Então, como é que é esse nosso templo? Como nós dignificamos esse templo? Se o templo de pedra tem que ser usado para dar ensinamentos e ajudar as pessoas a entrar no reino dos céus, e se o templo de pedra, os sacerdotes e a comunidade tem que ajudar a comunidade pobre, sofrida, o que você, como templo de Deus, faz com relação a isso? Você está colaborando com a sua mensagem, com a sua vida, com o seu exemplo, com a sua atual manifestação, a sua atual encarnação, para ajudar outros a entrar no templo e você entrar também? Você é um bom exemplo? Segundo, o que você faz com relação aos necessitados, os aflitos, as viúvas, os desamparados? Você acolhe? Você ampara? Ou é o seu papel enquanto templo de Deus? Está realizando bem? Podemos dizer que você é uma casa de oração, é uma casa de bênçãos? Que você está bem nessa casa? Está realizando bem o seu papel e todos que se acheguem a você sentem esses fluidos, essas benesses, esses benefícios? E Jesus vai além. Ele diz que esse papel nosso tem que ser de um aprofundamento tal, de evolução, que também nós vamos de tal forma realizar esse trabalho, que um dia nós vamos nos transformar em espírito, em que até esse templo como matéria vai acabar. E para isso nós temos que passar todo um processo de transformação, muitas lutas. Antes vamos ter que passar pelo martírio. Não se preocupa na hora do martírio, porque o Espírito Santo falará por nosso intermédio, os bons espíritos estarão sempre conosco. Nós seremos perseguidos pelos da nossa própria casa, passaremos por muitos terremotos na vida, passaremos por muitas situações difíceis, não só de fome, de peste, mas no sentido de que não só com a gente, mas também ajudando os outros, porque faz parte da evolução do planeta, terremotos, pestes e fome, etc. Então a gente pode estar também no papel de ajudar os outros que estão passando por essa aflição, ou também está passando por determinado processo como esse. A própria vida, em termos de transformação espiritual, é um verdadeiro terremoto. Quando você deixa o homem velho para ser uma nova criatura, é uma verdadeira mudança, um verdadeiro terremoto que você faz na sua vida, né? Tudo muda, tudo se transforma. E é interessante que o outro não consegue nem perceber a atitude que você está tendo e costumam te chamar de louco, de desequilibrado. Às vezes você passa a ser uma criatura tão diferente que eles não te aceitam ao ponto de te condenar. E condenar com perseguição. E perseguição que pode chegar até a morte. É algo realmente que passa a ser um verdadeiro terremoto na vida de uma pessoa. Não é fácil essa mudança de atitude. Mas isso tem que acontecer. Mas Jesus vai além nesses seus ensinamentos. Diz que essa situação é tal que deixar a vida material, a vida do antissistema, para viver a vida do sistema, deixar a vida do mundo, da matéria, para viver a vida espiritual e ser totalmente espiritual, não é fácil. Essa é a grande expiação que diz Jesus, que não deveria ter acontecido. Nós não deveríamos ter caído, mas caímos. E se nós caímos agora, nós temos que deixar o mundo material, nos espiritualizar e viver a vida do Espírito. E não é fácil. Diz Jesus que nunca teve, nunca terá, e até hoje nunca teve, desde o princípio e nem no futuro terá, dia de maior expiação do que essa, de maior transformação do que esse. Esse é o dia da grande expiação, quando você largará o mundo material e se mergulhará no mundo espiritual, em que o mundo material não fará mais efeito sobre você. Ao ponto de dizer o Livro dos Espíritos, na pergunta 113, quando se chega à condição de espírito puro,
E antes ela dizia, a pergunta 68, você não chega a essa condição de puro se não passar por um processo de limpeza? E isso é muito demorado, são muitas reencarnações, diz a pergunta 169, as reencarnações são muito numerosas, até você chegar à condição de espírito puro. E aí diz a pergunta 113, o espírito puro não precisa mais reencarnar. Esse é o grande dia. E aí você não precisa mais da matéria. Essa é a grande expiação. E por que você está no mundo da matéria? Para expiar. Diz o Livro dos Espíritos, agora na pergunta 67, qual a finalidade da encarnação? Expiação, melhoramento progressivo. Progressivo. E aí quando você melhorar e chegar de progresso em progresso, de encarnação em encarnação, à perfeição, aí você não precisa mais reencarnar. E esse é o grande dia. Essa é a grande expiação de abandonar a matéria, abandonar completamente para viver espiritualmente. Aí dizer as traduções aí que eles estão vendo pelo lado negativo, né? É o grande dia da vingança. Podemos dizer, se quisermos levar ao pé da letra, o grande dia da vingança para a matéria. Porque a matéria não quer perder um dos seus filhos, é como se fosse um imã, um antissistema, que não quer deixar você ir embora. Né? Mas, através, diz o Evangelho, e nós analisamos isso na reunião passada e na outra também, que aquele que for paciente até o fim, herdará a sua alma. Quer dizer, aquele que passar por todas essas tribulações, por essas lutas e vencer, for sempre digno espiritualmente, for um vitorioso espiritual com relação à matéria, esse vai possuir a alma. Porque por enquanto nós não possuímos a alma. Tanto que se a alma é o espírito encarnado, a gente está sempre morrendo, vai e volta, nós não temos ainda controle. De Jesus não sabemos o nosso dia. Mas quando você tiver o domínio espiritual, você vai possuir a alma e não vai ter mais nada, vínculo com a matéria. E esse é o grande dia, é o dia mais importante. O Evangelho, no capítulo de hoje, vai dizer, esse é o dia do Filho do Homem. E aí os tradutores interpretam ao pé da letra como o dia do Filho do Homem, como sendo o dia do Cristo, porque Jesus é o Filho do Homem. 82 vezes essa expressão ela é usada no Novo Testamento, o Filho do Homem. E Jesus é o Filho do Homem. Mas aqui no caso, ele não está dizendo só dele, porque ele é o Filho do Homem por excelência, já realizado. Nós estamos nesse processo de realização. No hebraico, toda vez que tem essa expressão filho de alguma coisa, esse alguma coisa traz a qualidade do filho. Então o filho do amor ou amoroso, o filho da luz ou luminoso, o filho do homem é o homem, é aquele que só é homem, o melhor, filho quer dizer fruto, quer dizer o fruto, aquilo que foi produzido, é o homem na sua grandeza maior. É o homem original, é o antropos, antes da queda. É o homem verdadeiro, esse homem que é a imagem e semelhança de Deus. É o homem perfeito, é o criado por Deus. Nós temos que gerar esse homem. Então, o Filho do Homem, quer dizer, o resultado da humanidade é chegar à plenitude humana. E a plenitude humana vai ter 0% de animal, 100% de homem, de humanidade. Por quê? Porque ele aqui vai estar fazendo o bem pleno. Tanto que toda vez que uma pessoa faz o bem, a gente diz, nossa, fulano é tão humano. Ele faz o bem. Humano. E aí ele não tem nada de animal. Toda vez que uma pessoa é agressiva, né? Nossa, esse cara é um tigre, é um leão. Ele nossa, olha como ele dá coice, ele é um cavalo. Né? Quando é um ignorante, né? É um burro. O burro, coitado, trabalha tanto. Mas é um burro, ele empata, é teimoso, ele é uma fera, uma onça, é um traidor, é uma cobra, é uma serpente. Então, quanto por cento você tem de animalidade? Você está como? 20%, 30%, 100%? É totalmente animal. Então,
Até conforme que você vai diminuindo essa animalidade, até você chegar plenamente humano, plenamente, 100% humano, você não tem mais nada de mal, logo você só pratica o bem, você é, o sinal aqui de matemática, semelhante a Cristo. Cristo não tinha nada de animal, era só o bem, plenamente humano. Por isso que ele dizia que ele era o filho do homem. Mas nesse processo evolutivo, nós temos que fazer isso. E começar a espiritualizar este templo, que é a nossa encarnação, que é o grande laboratório onde que Deus está dentro de nós, o reino de Deus está dentro de nós, começar esse processo de rarefação, até em termos barra matéria. Diz o Dr. Bezerra de Menezes no Jornal do País, até o corpo físico está igual ao perispírito, o perispírito está igual ao espírito. O Dr. Bezerra faz essa fórmula que eu acho muito legal, está no Jornal O País. O espírito é igual ao perispírito, que é igual ao corpo. Olha a fórmula. Ou melhor, o corpo se materializou tanto que ficou igual ao corpo espiritual, e o corpo espiritual se desmaterializou tanto que ficou igual ao espírito. É aqui que é o tal do espírito puro, ou espírito crístico. Perfeito? É o filho do homem, plenamente humano. Daí dizer a passagem, não vai ter dia, nunca teve dia assim como esse, nem no início da criação até hoje, nem no futuro vai ter, é o dia mais importante, compreenderam? Nunca teve até hoje, nunca terá. Esse é o dia de cada um, é o dia da nossa cristificação, de ser igual a Cristo, em que vamos possuir o Espírito, a alma, que está o texto aqui está falando em alma, vamos possuir plenamente o Espírito, em que nós não vamos mais ser dominados pela matéria, não vai ter mais nada de material em nós, vamos ser plenamente Espírito, vamos ter o domínio, a posse de nós mesmos. E quando nós começamos esse trabalho, passamos por muitas situações, né? Então nós vimos no primeiro capítulo fome, terremoto, peste, né? Perseguições, traições da própria família. E, bom, muito bem. Essa é uma situação. Mas diz o texto que nós temos que persistir. Aquele que persistir vai possuir a sua alma. Não desanimar nunca. E aí começamos a lição passada falando de algo interessante. Se você vive na Judéia, foge para o monte. Se você está no terraço, não desça para casa. Se você está no campo, não volte para pegar a capa. Não olhe para trás. Tomara que esse dia não aconteça nem no inverno e não aconteça nem no sábado. Se você tiver para entrar em Jerusalém, não entra. Se você estiver em Jerusalém, saia. Ai das que estão grávidas. Ai das que estão amamentando. Esse foi o texto que nós vimos na vez passada. E aí a gente fez uma análise, recordando aqui para aprofundar o tema de hoje, é que se você estiver num ambiente da religião formal, que é a Judéia, e nós falamos isso baseado, inclusive, numa interpretação do Emmanuel, nós demos o texto, as páginas, etc. Aqui é uma revisão. Se você estiver preso a uma religião formal, suba o monte. Não é a religião formal que te dá os caminhos de libertação. Ali a religião informal te oferece livros, GPS, mas você tem que caminhar. Não é porque você frequenta uma igreja católica, uma igreja protestante, um centro espírita, que você vai se salvar. Por enquanto que você não subiu um monte,
Pode continuar frequentando lá mesmo, mas por enquanto que você não subir o monte, não se elevar, você ir além do ensinamento da letra que lá é dado, ir para o Espírito, subir o monte, por vivência, por experiência, por santificação, a religião ainda não fez efeito na sua vida. Depois continua Jesus explicando, aí se você está no terraço, ou melhor, já subiu uma altura maior, não desça para o interior, vai cada vez mais subindo, se eleva. Não se contente com muita gente fala, agora eu vou ter uma experiência numa outra religião, eu vou para isso e chegar lá ficar preso a uma moção de regras, a uma moção de rituais. Suba, vai se elevando, você já atingiu o terraço, você quer voltar para as coisas presas, para ficar fechado. Vai mais, se você já estiver no campo, você já atingiu a liberdade, não volta para pegar a capa. A capa é a hipocrisia, a capa é a personalidade. Você se veste com uma porção de capa. Com uma pessoa você se apresenta de um jeito, para outra você se apresenta do outro, né? São as máscaras que nós temos na vida, que mostram o quanto a gente é hipócrita, é falsa. Seja sincero, você já tem a liberdade do Filho de Deus, a gloriosa liberdade do se ensina, não? Vai em frente. Não volta para buscar capa, para se personificar, para se esconder, para tentar fazer proselitismo. Não há necessidade. E tomara que isso não aconteça no inverno, ou melhor, no final da vida. Não deixe o final da vida para o processo de libertação. A mocidade é a primavera. O verão é o seu estágio na época adulta. O outono é o período de reflexão. O inverno é o momento da morte, é o momento também das dores. Por que vai deixar para o momento de aflição? Tem gente que só no inverno da dor se lembra das coisas divinas e resolve subir o monte. Ou tem gente que fica sempre adiando. Quando eu ficar mais velho, eu vou pensar nisso. Começa agora. A mocidade está aí. O verão está aí da parte adulta. Vai à frente, né? Dizíamos aqui numa palestra, acho que na vez passada, que tinha um amigo que a Sheila disse que ele ia escrever um livro. Então ele não escrevia. Porque você só vai morrer depois que você escrever esse livro. Então ele não escrevia. E aí chegou o inverno. Eu falei, agora não dá mais, agora você vai morrer. Aí você vai voltar para escrever. E ai daquele que pode fazer a coisa na segunda, adia para o sábado. Daí dizer Jesus, evita o dia do sábado, porque o sábado é quando as coisas cessam. Tem hora que a vida chega, basta. A vida é um ciclo. Nós temos estações corretas na vida, os nossos dias estão contados. Tem dia para plantar, tem dia para colher. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Além do mais, que na tradição judaica, no sábado eles só podiam andar 2.000 passos. Porque como eles viviam em acampamento no deserto, na época em que houve a fuga do Egito, então a barraca mais distante ficava a 1.000 passos da onde ficava a Arca da Aliança. Eles se reuniam no sábado. Então ele podia andar 1.000 passos até lá, mas depois ele tinha de voltar para dormir, né? Para descansar. Aí podia andar mais 1.000 passos. Por isso que há uma das leis judaicas que diz que no sábado só pode dar no máximo 2.000 passos. E como você tem que dar muitos passos, que é o grande passo, que é o passo da evolução, a caminhada é longa, é muito longa a caminhada, não são 2.000 passos. As reencarnações são muito numerosas. Não deixe para o sábado. O sábado te limita. Vai à frente, todo dia é dia de construção. Quando você não faz hoje, amanhã você tem que recapitular. Não deixe para amanhã. Depois Jesus dá uns exemplos muito interessantes. Ai da grávida. A grávida é aquele que está produzindo alguma coisa. Que está gerando alguma coisa. Se você está gerando alguma coisa do bem, ai desse. Não é fácil gerar alguma coisa do bem. Eu sempre brinco com uma pessoa que faz um bolo para ajudar uma instituição espiritual. Todo mundo vem contra. Para que você está perdendo tempo de fazer um bolo? E olha o trabalho que vai te dar. Né? Depois vão dizer até que o teu bolo é ruim. Aí fica aqui uma porção de falsos cristos, falsos profetas, atrapalhando a vida da pessoa, tentando desanimar. Não é fácil. Olha, o bolo é uma gravidez. Você está produzindo uma coisa boa.
Imagina quando você está produzindo, agora não é mais um bolo, com todo respeito ao bolo, mas quando você está produzindo algo melhor, cuidando dos leprosos. Tanta gente aprendendo, vai dizer, ó, você vai pegar a lepra também, ajudando os outros. Você tem que ajudar os seus, aí começa, né? Cuidando, produzindo no campo de cuidar dos presos. Para que vai cuidar desses bandidos? Ele tem que pagar mesmo porque ele fez. Você vai dar aula e falar sobre evangelho para bandido? Para quê? Eles são criminosos. Então aparece uma porção de gente para desanimar. Se você está escrevendo um livro, vão te desanimar. Se você está fazendo um trabalho com a infância, vão te desanimar. Se você está indo lá no centro para dar passo, para que isso? Olha, ninguém está aproveitando nada, ninguém nem presta atenção na palestra, para que você está estudando a palestra? Então toda vez que você está grávido, ou melhor, que você está produzindo, querendo gerar algo de bom, ai de você. Não tem ninguém que esteja, e essa é uma das provas. Bem-aventurado aqueles que foram perseguidos por causa do meu nome. É uma das provas para saber se você está no campo do bem ou não. Você é perseguido, tem uma porção de pessoas que tentam atrapalhar a obra que você está fazendo no bem, então pode saber se você está no caminho certo. Se só tiver facilidade, abre o olho. Abre o olho. Se só tem facilidade é porque eles estão satisfeitos. Se estão satisfeitos é porque você está nas coisas do mundo. Vocês imaginem quando um presidente de uma empresa recebe no ouvido de encarnado ou desencarnado, como resolver numa situação como essa, num país como esse, numa situação econômica como estamos vivendo agora, toca no olho da rua. Quantos empresários estão ouvindo isso agora no ouvido? Não é fácil. Cuidar de uma empresa no momento de uma crise como essa, isso é uma gravidez. Toda vez que você está produzindo uma coisa do bem, vão tentar. Ai de você. E toda vez que você está amamentando alguém, você está dando de você mesmo. Amamentar é dar de você mesmo. Mama, mama, mamãe. Mama é a mesma palavra em italiano para mama, é para mãe. Muito engraçada a netinha do professor Pietro Baldi. É a Adelaide. Ela era italiana. Ela chegou aqui no Brasil com 5 anos. E quando ela chegou no Porto de Santos, ela viu aquela multidão cercando o avôzinho dela. Ela não entendeu. Porque ela não sabia que o avô era assim importante. Lá na Itália não tinha isso lá. Então, quando ela viu aquela muita gente, ela falou, que passa, mama? O que está acontecendo, mamãe? Mama, mama, mamãe. Então, da tua mama, você é mãe do outro, está alimentando o outro. Quando você alimenta com as tuas palavras, com o teu exemplo, com a tua mensagem. Aí uma das passagens mais bonitas de Santa Clara, em que São Francisco aparece para ela espiritualmente, coloca um peito de ouro para fora, né? Um bico de ouro e fala, mama, se alimenta. Então eu quero te alimentar com a minha mensagem, com o meu exemplo, com a minha ordem, com a minha proteção, com o meu amparo, contigo. Eu te ajudo a você a se construir e vai passar por sofrimento. Aí até que você chega na Jerusalém como instituição aqui do mundo. Religião, o local de religião. Até hoje tem briga religiosa lá, judeu com muçulmano e com cristão. Então se você está para entrar em Jerusalém, não entra. Se você está lá dentro, sai. Não é, em termos espiritual, não é ali o local. Quando eu estou falando, não é a cidade de Jerusalém em si, que qualquer lugar é lugar. Eu quero dizer assim, como instituição, se você quiser ir lá, porque eu vou lá visitar o templo de Jesus para me salvar, ou porque eu vou visitar a mesquita de Maomé, onde que ele fez a sua ascensão para me salvar, ou porque eu vou lá para visitar o templo de Davi, que é dos judeus, para me salvar. Nada disso vai te salvar. Se você estiver achando que Jerusalém como instituição vai te salvar, não entra. E se você está lá, participando dessas ideias, ou muçulmanas, ou cristãs, ou judaicas, ou de todas elas juntas, sai fora. Não é isso que vai te libertar. Nada disso. E sai. Né? Não é fácil esse dia que você vai passar. Esse é o grande dia, o maior dia da sua vida, que é o dia da libertação. Aí entramos no capítulo de hoje e fala assim,
E aí vai vir uma porção de gente, quando vê que você então está persistindo nisso tudo, e que você passou por fome, terremoto, peste, perseguição, traição da família, e com isso tudo persistiu, e você começa a estar na Judéia, foge para o monte, quando você está no terraço, você não desce para casa, quando você está no campo, não volta para criar nenhuma personalidade passageira, que você não deixou esperar o inverno para se transformar, nem o sábado para se transformar, mas que você dá de você mesmo, gera de você mesmo, alimenta de você mesmo, e que você não está preso a nenhuma instituição religiosa formal, e você está livre disso tudo. Vão vir uma porção ainda com a seguinte mensagem: eu sou profeta. Aí já entramos na lição de hoje. Cuidado de Jesus, já estou avisando com antecedência, para quando acontecer você está preparado. Profeta quer dizer órgão. Naquela época, pouquíssimos sabiam escrever, então o órgão raramente era do braço, da psicografia, o órgão era da garganta. Originalmente no hebraico é para a palavra garganta, porque a mediunidade mais comum, então, porque poucos escreviam, era da psicofonia. Por isso que quando vinha uma mensagem espiritual dos profetas, vinha em forma de verso, que é pela psicofonia, mas em forma de verso para ficar mais fácil da pessoa decorar, lembrar, porque o verso tem ritmo, e tendo ritmo, né, fica mais fácil para a gente guardar. Uma coisa atonal, sem tom, é mais difícil. A rítmica é mais difícil de guardar. As poesias modernas são mais difíceis de serem guardadas, porque não tem a métrica, não tem o ritmo, né? A rima, métrica, ritmo, metro, rima e ritmo. Então, fica mais difícil. Então, o poeta, pela garganta dele, ele deixava vir a sua mensagem. Então, o que é o profeta? Se a palavra quer dizer órgão, é o que nós temos hoje, né? O órgão do Espírito da Verdade. É o órgão, na Umbanda eles chamam de cavalo. O que é o médium? Que a gente usa também muito nome para instrumento. Órgão, instrumento. Então, é um médium. Vão vir uma porção de médiuns se meter na sua vida. Cada um vai comemorar. Eu venho comemorar. E sempre com nomes grandes. Aí Allan Kardec dizia: cuidado com o nome. Nome de mensagem. Não interessa o nome, vem assinado Ismael. Vem assinado Kardec. Vem assinado São alguma coisa, né? São Jorge. Vem assinado lá Santa isso, São Francisco. Imagina. Então, cuidado. Quando não vem assinado Cristo, Jesus, Maria. Tinha um aí que era muito interessante. Maria sentava na beira da cama dele e ficava ditando coisa. Ele escrevia um livro inteiro. Maria ficava lá. Toda vez ela ia de manhã, antes dele levantar e ditar coisa. Então, cuidado. E eles vêm com uma porção de coisa, de mensagem para você. E se você não acredita naquelas mensagens, às vezes não faz parte daquele grupo, aí você está obsidiado, não está no caminho certo, o mentor falou, repare como ele é desobediente, olha como é que ele é, olha isso é arrogância, é vaidade, ele não tem humildade. Aí começa, vem um monte de mensagem para te atrapalhar. E pior que não vem a mensagem só para você, a mensagem vem para o grupo. Aí o grupo começa a cair em cima de você. Aí começa a vir um outro, vem um outro, vem um outro, vem um outro, e fala, tá vendo? Olha só. Está assinado Bezerra de Menezes. Você frequenta a casa do doutor Bezerra e não está obedecendo. Aí vem o diretor da casa, vem o presidente da casa, não sei, começa aquela turma toda por causa da mensagem te perseguir. Não é fácil. Imagina o doutor Roberto no consultório dele, cara. Como psiquiatra, ele tem a responsabilidade da receita. Quem assina é ele, quem bota o carimbo é ele. Vem uma porção de mensagem do Espírito dizendo que remédio que o cara tem que tomar. Ele tem que examinar como médico. E ele tem que concordar ou não, porque quem vai assinar ele não é o Espírito. E aí quando não bota, o doutor Roberto é obsidiado, o doutor Roberto está isso, está encapetado. Não é nada. A fé não tem que ser raciocinada? Não tem doutor Bezerra, pode vir assinado Jesus. Eu só vou falar aqui na palestra o que eu acho que eu devo falar. Eu tenho que raciocinar, a responsabilidade da palestra é minha.
Pode chegar aqui o Chico Xavier, qualquer um. É lógico que nós vamos ter que parar e pensar, pô, é o Chico. Mas se não bater, o Chico, ó, vou deixar isso aqui um tempo, eu vou refletir. Agora não dá para engolir. A palestra é minha, se eu não fizer o que eu tenho que falar, quem vai pagar, quem vai ter um câncer laríngeo sou eu. A fé é raciocinada. Tem mentor nenhum que possa... É lógico que você não vai ser... Agora eu não vou acreditar em ninguém, não. Aí vai pegar mensagem, vai analisar, vai ponderar. Tem que ter lógica. Tem gente, o Espírito assinou, o Espírito falou. E fica, sabe, é uma coisa, comigo já hoje, graças a Deus, acontece pouco. Quantidade de chegava no centro espírita, todo mundo me dava mensagem, dizia, o mentor mandou isso, o mentor mandou aquilo. Raramente eu só lia quando chegava em casa. A palestra já vem montada, calma lá. Ué. Então tem que ficar atento. Nós não podemos ser joguete. Frase de Jesus, já estou avisando com antecedência. Vão ter vários médios falando uma porção de coisa. Aqui mesmo no Regeneração, veio uma mensagem aqui no Regeneração, do doutor Bezerra de Menezes, dizendo para mim, não fale mais sobre Pietro Baldi. Foi ele que o doutor Bezerra por raio do quarto. Pronto. Então você não pode mais falar que, Deus foi embora. Não tem essa, tem que raciocinar. Ou o doutor Bezerra presta, ou ele está na tua cabeça ou não está. Se não está, tá. Não está, ou... Tudo tem que ser pensado. E aí eu não estou fugindo nada do tema. Cuidado, são falsos médios. Aí depois vem os falsos cristos. Falsos cristos aí não é só de termo de médio, não. Olha o falso Cristo. Falso Cristo fulano ali é a reencarnação do fulano de tal. É isso aí. A mensagem é do Evangelho. Isso que está lá. Não importa se o fulano ele já estava naquela casa há 80 anos, você tem que respeitar. Poxa, ele merece muito a sua atenção, mas e daí? Foi o que um velhinho falou para mim. Pietro Baldi não teve humildade para desenvolver a mediunidade dele no centro espírita. Eu falei assim, e você como diretor de reunião, você desenvolveria a mediunidade dele? Você acha que você está preparado? Então, assim as coisas vão. Nesse passo, e o texto está lembrando aí, cuidado, virão cheio de coisa, ainda vão te dizer onde que ele está. Está lá no deserto. Tá lá no teu quarto. A palavra quarto aí é quarto íntimo. E está em Mateus, no capítulo 6, versículo 6, no início do Pai Nosso. Quando quiserdes orar, entra no vosso quarto, que é o quarto íntimo. Toda carta tinha um quarto íntimo, que é o que a gente chama de lar. Lar é onde ficava a lareira, que é a parte mais íntima da casa, e é onde ficava as famílias se reuniam, e que quase sempre se acendia a vela, e na época que se tinha esse culto, se acendia a vela e botava o retrato, ou a lembrança do antepassado da família. É o lar, o lugar mais íntimo, é a lareira, daí lar, lareira. É onde que se manifestavam então os seres mais íntimos, que a família se reunia, e que vinha um ancestral da família. E quase sempre ali se manifestava. Por isso que o quarto não é só de oração, mas de um local íntimo de oração, mas que também era de manifestação espiritual. Então se alguém disser, está lá no deserto, está no teu quarto íntimo, não acredito de Jesus. Estou avisando com antecedência. O Cristo não vem assim. Então, o que ele está aqui nos ensinando é, o Cristo não vem, e na outra vez ele fala isso ao pé da letra, o Cristo não virá com aparatos exteriores, não vá, não crede. Se alguém disser, ele ali, ele acolá, olha o início do texto de hoje. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ali, não acreditais. Porque falsos cristos e falsos profetas surgirão. Não acreditar. Pronto. Não está ali nem lá. Porque ele não vem com aparência exterior. Mas ele não veio? Veio. Uma época ele veio assim e deixou a sua mensagem. Agora a mensagem dele é, cumpra essa mensagem para você sair daqui e se espiritualizar. Isso é espírito puro. Ele deixou a mensagem para a gente
se salvar. Por isso o nome dele, Salvador, para a gente se salvar. Então, a próxima vinda dele, que vai ser o maior dia, como diz a lição de hoje, o maior dia que nunca houve assim, nem nunca terá, é o grande dia da nossa libertação, em que você vai ser filho do homem, plenamente humano. E aí virão várias mensagens, várias coisas querendo te tirar do caminho. Não acredite. É uma transformação interior. É você que tem que se humanizar. Por enquanto que você não for plenamente humano, do bem, 100% do bem, o Cristo ainda não chegou. E vai ter uma porção de gente querendo te tirar. Uma porção de espíritos se manifestando, de médium, uma porção de gente aí encarnada dizendo que é mestre, que é isso. Não acredite. Estou falando com antecedência. Vou pegar aqui o texto. Vos enganarão. Pronto. Estou dizendo com antecedência, pré-anunciando. Não caia nessa. O dia do Cristo é quando você for plenamente humano, for igual a Ele, semelhante a Ele. É você, a vinda dele é você ser Ele. Pronto, aí chegou. E chega para sempre. Agora sim, quando você é Ele e Ele é você, há uma identificação e você olha no espelho e vê Cristo, Ele está para sempre contigo, nunca mais te deixa, porque você é Ele, ou melhor, é da maturidade dele, é da grandeza dele. Então esse processo é imenso, é longo. E aí vem o texto de hoje. Então como será isso? Ele fala como um relâmpago que brilha do ocidente ao oriente. Ninguém sabe a hora. Vai praticando bem, vai se transformando, persiste, 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 persiste. E de repente vai ver um rio bombar. Com aquela força poderosa do relâmpago. Com aquela luminosidade do relâmpago. Que quando ele brilha, ele toma conta do céu inteiro. Ele ilumina o Oriente ou ilumina o Ocidente. É total. Ou melhor, com a chegada do Cristo é luz, iluminação total. É isso. Você vai ser plenamente luz. Leia luz aí, não luz física. Luz aí é compreensão. Total compreensão da lei de Deus. Total compreensão da vida. Total compreensão de você mesmo. Total compreensão do outro. Total compreensão de tudo. Frase do Cristo. E ele lendo no coração deles, ou melhor, tinha um domínio sobre tudo. As obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Total unidade com o Pai. Plena unidade. Logo, se Deus é luz, você será plenamente luz. Poderíamos parar aqui a palestra, e seria bom se a gente parasse a palestra aqui, porque é assim mesmo. É isso. Terminaria aqui. Só que vem uma frase, que é a última, e que podia não ter essa frase. Mas tem. E essa frase diz assim: então o Cristo virá, né? Será essa luz que vai brilhar de ponta a ponta, você vai ficar todo iluminado, vai ter uma compreensão plena, total. E vem a última frase: porque aonde estiver o cadáver, aí se reunirão as águias. Estava indo tão bem, aí vem essa frase: aonde estiver o cadáver, aí se reunirão as águias. No original, em Mateus, no original está a palavra cadáver. Em Lucas, no paralelo, Lucas, no capítulo 17, versículo 37, em Lucas está soma, ou melhor, corpo. Quer dizer, onde estiver o cadáver ou o corpo,
Aí se reunirão as águias. Os tradutores ficam doidos com essa passagem e colocam a palavra abutre no lugar de águia. No original está águia. Mas como a águia também tem tipo de águia, que é abutre, então eles traduzem abutre porque onde está a coisa podre, o cadáver, ou então onde está o corpo morto, as águias se reunirão aí, quer dizer, os abutres. Só que é meio complicado, porque parece que a águia, ela não é de comer cadáver. Mas como tem a águia tipo abutre, aí então eles traduzem por abutre. Mas traduzir por abutre não é o original. Mas como todos os leitores dessa passagem estão fazendo a interpretação ao pé da letra quase sempre, e mesmo os que tiram o espírito da letra costumam ler essa passagem no sentido de exterioridade, é meio complicado, porque eles interpretam assim: o Cristo virá. Porque é o que os apóstolos estão perguntando: Senhor, quando acontecerá isso? Quando acontecerá sobre a tua vinda, em que você vai chegar com poder para dominar? Quando vai ser o seu domínio? Aí eles interpretam que o Cristo vem externamente. Só que o próprio Senhor disse, ele não vem com aparato externo, mas eles interpretam que vem externamente. E quando vem externamente, eles falam assim: vai demorar a vinda do Cristo. Antes de chegar o Cristo, vai ter que se passar por muita fome, por muita peste, por muito terremoto, vai ter muita perseguição, muita traição, etc, etc. O apóstolo vai ter que persistir, ele vai ter que fugir para a montanha, ele não pode descer da sua elevação, ele não pode perder a sua liberdade espiritual, ele tem que começar desde cedo a trilhar o caminho da sua espiritualidade, tem que persistir em gerar coisas do bem, em alimentar as pessoas com coisa do bem e não ficar preso às religiões institucionais. Fora isso, vai passar por muitas traições, perseguições, e aí um dia Jesus vai chegar. E ele vai chegar bombando, vem o tal, como um relâmpago. Então ele vai chegar como um rei poderoso. Hoje é fácil, com o Facebook ele entra na rede social, vai dominar tudo, e aí domina os e-mails e tal, e vai ser tudo, lá a eleição americana vai parar semana que vem, porque ele vai ser mais importante do que a discussão se é Clinton ou Trump. É uma interpretação externa, que merece respeito. Sim, Cristo pode vir externamente, eles falam, mas ele não apareceu para Pedro, ele não apareceu para Madalena, ele não apareceu para Paulo, ele não apareceu para Francisco de Assis, não apareceu para Teresa d'Ávila, então não apareceu para Pedro Volta, então ele pode mais uma vez aparecer aqui, Mas toda vez que ele apareceu foi individualmente para cada um desses. Agora, para um domínio público, ele tem que vir externamente, e se ele vem todo cheio de poder e de luz no céu, todo mundo vai se obedecer, porque ninguém é louco. O cara vem todo com poder militar, mas não quer dizer que eu vou curtir ele. Eu vou ter que obedecer, senão eu estou frito. Se ele vem cheio de soldados, que são os anjos do céu, poderosíssimo, e ele vem tocando trombeta, e vem para chegar, e para mandar, quem não obedece? E quem não obedecer, que é o teimosão, está ferrado, vai para o inferno. É uma coisa que é uma interpretação exterior. Então, quando chega nessa passagem, que é onde está o cadáver, aí se juntarão as águias, e como a águia não tem ligação com o cadáver, então eles traduzem por abutre, para poder explicar. Então, diante de tanto sofrimento que vai acontecer, muita gente vai morrer, e a imagem vai ser que as águias vão chegar, os abutres vão chegar para comer essa podridão toda que está aí. Então, é aquilo que eu dizia há 3 palestras atrás. Vamos orar e pedir para que Cristo não venha, porque vai ser um inferno. Tá certo? Quem não seguir ele vai virar cadáver e as águias vão comer a imagem, essa imagem. Mas também nós podemos interpretar, porque há uma passagem assim, que fala de uma aparente exterioridade, que está lá
no Sermão do Monte, que diz que os mansos herdarão a terra. Então, um dia essa terra vai ser perfeita, não digo, mas vai ser equilibrada, vai ser planeta de regeneração, planeta de espírito superior, e aí os mansos vão herdar a terra. E se os mansos vão herdar a terra, manso é unido a Cristo, o Cristo vai estar no domínio. Só que não é o local definitivo, não é a morada de espírito superior. O espírito superior também, ou o espírito de regeneração, ou no mais adiantado, o espírito superior, ele continua num processo de transformação, para de regeneração ele chegar superior, e de superior ele chegar puro, e deixar de habitar a Terra, planeta material, e habitar apenas a espiritualidade, ser espírito. E uma das explicações é, então, que podemos pegar esse abutre aí e interpretar como coisas materiais, no sentido de ataque das nossas inferioridades. E nesse caso seria assim. Tem muita gente que fala, né? Nossa, é muito difícil ser cristão. Como é difícil a minha tarefa no Regeneração. Ser médium lá é muito complicado. Olha aí, aquela gente lá é tão, sabe, são pessoas difíceis, os médios são difíceis, a direção é difícil, olha, aquilo é o inferno, é uma situação, aquela reunião, aquelas pessoas, aí começa. Eu vou lá, eu vou fazer a palestra, estudo, olho para a cara das pessoas, ninguém entende nada, então é melhor, eu já notei que as pessoas são muito limitadas, para quê? Aí começa. Então, veja bem, você está construindo, diz o Emmanuel, o seu próprio túmulo. Você está se apodrecendo, você está falando de tanta negatividade, e está vendo tanta negatividade, que você está no meio da negatividade. E aí, no meio da negatividade, você será atacado pela negatividade. Você vai atrair semelhante e atrai semelhante, pessoas assim, situações assim e espíritos assim, tá certo? Essa é uma das explicações que o Emmanuel dá. Eu trouxe a página do Emmanuel, eu vou pedir a Regina para ler para a gente, e vamos ver uma explicação do Emmanuel como uma explicação intermediária. Já não é de total de destruição, mas está falando daqueles que, não persistindo até o fim, começam a desanimar. E desanimando, constroem para eles mesmos os seus túmulos e são atacados pelos abutres das próprias inferioridades. Que virão essas animalidades de dentro de você mesmo e do que está em torno, de encarnados e desencarnados, que é a grande frase de que semelhante atrai semelhante. O Emmanuel fala no livro O Pão Nosso, na lição 32, e o nome do texto é Cadáveres. E ele está analisando essa passagem. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Mateus capítulo 24, versículo 28, que é o que nós estamos analisando. Apresentando a imagem do cadáver e das águas, inseria-se o mestre a necessidade dos homens penitentes que precisam recursos de combate à extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Corvos que os devoram. Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos do Senhor, conclamando os servidores do Evangelho aos movimentos do trabalho santificante. Em vários círculos do cristianismo renascente, surgem os que se queixam, desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. Conviria, porém, muita ponderação antes de afirmativas desses jareis.
que apenas acusam os próprios autores. É imprescindível lembrar sempre que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Os corvos se aninham noutras regiões, quando se alimpa o campo em que permaneciam. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza negativa se afastam para mais longe. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, serás seguido de perto pelas águias da destruição. Muito, é igual a muito imunidade, bem. né? Então, É igual a imunidade. Igual a imunidade. Se você está para baixo, rapidamente você pega os vírus, as bactérias, porque você está desanimado. quer dizer, quando você não está construindo defesas para o seu organismo, né, você é atacado, então, pelos micróbios, né, pelos vírus. No caso aí da imunidade, nesse caso, é criar um ambiente de positividade. Realmente, o mundo é assim mesmo. Está aqui, ó. O mundo tem fome, tem peste, tem terremoto, tem perseguições. Bom, mas você é discípulo do Cristo. Começa a saber que você está no lugar certo, na melhor situação, com os melhores para a sua evolução. E que é difícil mesmo. Você está no local que não deveria estar. Você está por causa da sua queda. E agora você tem que se acertar. É complicado mesmo. Então começa a colocar luz no seu caminho, começa a colocar pensamento positivo. Porque senão, se você colocar mais negatividade num ambiente já negativo, a situação vai estar que você vai criar muitos mortos em torno de você. Daí aquela passagem do Evangelho, deixar os mortos e cuidado de enterrar os seus mortos. O cristão segue, vai à frente. Então, esses males que nós trazemos, nós temos que limpar. E não podemos plantar mais males na nossa vida, né? Se você planta joio, vai nascer joio. E o terreno, a produção não vai ser boa, não vai dar trigo. E aí, no caso, nós temos também uma terceira explicação, que é a de uma maior positividade. Nós temos três explicações, então. Já vimos uma, que é a primeira, que é da negatividade. Vai ver tantas situações desagradáveis no mundo, vão ter tantas mortes que os abutres vão atacar. Essa é a primeira, que é só o lado exterior para a chegada do Cristo. Uma segunda intermediária, que quando você está na luta da vida, né? Aqui, se você desanima, você traz mais infelicidade para você e logo você vai ser atacado por bacilos, por vírus, e piorando a sua situação, os abutres vão se aproximar de você. E uma terceira explicação, essa sim, mais interessante, é que Jesus está usando um provérbio já comum naquela época, porque no livro de Jó, no capítulo 39, versículo 30, e Jó era uma pessoa, que um parêntese, Jó, ele era rico e tinha uma bela família aqui na terra. E houve uma reunião nos céus. E o espírito da diversidade se aproximou dessa reunião e disse assim, que na terra não tinha nenhum que fosse fiel a Deus em todas as situações. E lá nessa reunião, isso é um poema, nós temos que ler o livro de Jó, as pessoas querem ler o pé da letra como verdade, é um poema. E aí Deus fala, não, lá tem Jó, Jó é meu servo fiel. Jó é teu servo fiel porque ele tem tudo, tem uma família maravilhosa, é rico e tem saúde, e tem amigos. Se a gente tirar, e honra, se a gente tirar isso dele,
Vamos ver como é que ele vai proceder. E o Senhor disse, está permitido. Jó é fiel a mim. E a família ficou doente, e os filhos morreram, a mulher deixou ele, etc. Ele ficou doente, ficou com uma espécie de lepra, perdeu toda a fazenda. Os amigos começaram a falar dele e só atacavam, dizendo, você está passando por isso porque você é um pecador. E ele diz, não, eu sou sincero a Deus, a minha mente é de Deus, eu nunca fiz nada, etc. E assim ele persiste até o fim, e não foi fácil. É bem uma situação do que nós estamos estudando. Ele persistiu até o fim, e por persistir, ele venceu. No final, o livro prova que Jó realmente era fiel a Deus. Que mesmo na adversidade, ele não tirou Deus da sua vida, tudo foi recuperado na vida dele e Deus continuou. Quer dizer, em todas as situações eu estou com Deus. Esse é o caso. E lá no capítulo 39, versículo 30 de Jó, tem essa frase. Aonde estão os mortos, os cadáveres, aí estão as águias. Então Jesus está repetindo essa frase. Né? E logo o que nós estamos vendo? Ele está nos remetendo também para o livro de Jó. Logo ele está nos dando a seguinte ideia, que em todas as situações, adversas ou não, positivas ou não devemos desanimar nunca. Tudo está sob o controle divino. Na situação da dor, na situação da felicidade, na situação da alegria, na situação da tristeza, na situação da doença, na situação da saúde, na situação da família organizada, na perda de entes queridos. Em todas as situações, Deus. E se você não desanimar nunca, em todas essas situações mais adversas, você vencerá. Vencerá porque, nesse caso, tudo aquilo que era considerado passageiro, você foi acima, só ficou com Deus. E agora, nessa situação, você mesmo como encarnado, as águias, ou melhor, os anjos do meu Pai, os anjos, os espíritos superiores, protetores, virão, se reunirão em torno de você, e vai ser mais fácil para você vencer. Porque um santo, saiba, ele nunca está sozinho. Em todas as situações, se ele está no bem, ele está com os anjos. Ou melhor, com os espíritos superiores, com Cristo, com o Pai. E se ele está em época de dificuldade, de adversidade, persistindo, os anjos, as águias estão com ele. Em todas as situações, saibam bem, se o encarnado estiver persistindo, não será abandonado nunca. Porque essa é a atitude da águia. A águia, e aí agora a águia verdadeira, ela é poderosíssima. A águia, ela tem a capacidade de olhar para o sol e controlar as suas pálpebras para poder continuar olhando para o sol e não perder o seu voo. Ela tem um domínio sobre ela. Olha que legal. Porque ela voa alto. Aí a luz do sol pode queimar ela perder a direção. Mas ela consegue ter o equilíbrio com as pálpebras para não perder a direção. Além do mais, a águia, ela vai lá no alto do monte, lá no mais alto do monte. E Jesus estava meditando no monte, bem alto. Monte de 820 metros, que é o 823 metros, que é o Monte das Oliveiras, não é isso? Ela lá no alto do monte, ela coloca o seu ninho. E os bichinhos nascem. E ela, como uma aida grávida, aida que está amamentando, ela com todo cuidado, ela vai até os filhotes e ela apanha eles com as asas, desperta eles, batendo as asas, ele desperta, ela apanha eles, se tiver algum perigo, se algum bicho for lá atacar, ela apanha eles, bota nas suas asas, tira de lá e leva para outro lugar. E vai sob a proteção da mãe águia. Ela cuida dos filhotes. Também ela tem uma outra capacidade. Ela chega lá, ela bate as asas, os filhotinhos estão dormindo, ela desperta os filhotinhos e dá a comida que ela traz para eles. Mas mais, ela desperta, apanha eles e leva eles para o voo. E quando começa o voo, ela também sabe apanhar eles se ele não estiver voando bem. E incentivar, empurrar ele para voar também, para voar alto. Isso é a águia. A águia nos ensina a voar.
A águia, ela ensina os filhotes a voar. Ela tem essa ideia de não só de proteção, mas de educação. Educação para o voo. E eu, então, anotei aqui 2 versículos muito interessantes. São 3. O primeiro são 2 versículos de Ezequiel, que diz assim. Ezequiel, capítulo 1, versículo 10, Ezequiel, capítulo 10, versículo 14. Ele teve uma visão, Ezequiel. E na visão ele viu querubins, ou melhor, anjos. Os querubins são aqueles anjos que guardam a entrada no paraíso, no Éden. Repare que Adão e Eva foram expulsos do Éden, e aí querubins foram colocados na porta do Éden com espadas chamejantes para que o Éden não fosse invadido. Que só entrasse no Éden quem tivesse condições de entrar no Éden. Por isso que São Francisco fazia novena para São Miguel, e ele queria ficar muito amigo de São Miguel. Já que São Miguel é o anjo que defende a entrada do céu, é bom ficar amigo desse cara para ele deixar você entrar. Então, no caso, quando Ezequiel teve a visão dos querubins, ele viu os querubins com asas de águia. Ou melhor, os anjos são, ou melhor, querubins, eles levitam. E aí a imagem é de asas de águia. Mas olha, a Bíblia já está colocando, então, anjo com asa de águia. Logo, quando diz que as águias vão se reunir, está dizendo que são anjos. Primeira colocação. Agora vamos para uma outra muito interessante, que está no livro de Deuteronômio, isso aí é livro de Moisés, no capítulo 32, versículo 11. E aí é Jeová, que é Jesus no Antigo Testamento falando. É o próprio Cristo falando no Antigo Testamento. As águias provocarão ou ensinarão seus filhos a voar, semelhante a Yahvé ao seu povo. Ou melhor, como as águias provocam o voo dos seus filhotes, ensina os filhotes a voar, Yahvé, semelhantemente, ou Jeová, semelhantemente, ensina o seu povo a voar. Qual o objetivo do povo? Voar, se elevar, se transformar em querubins, ter asas de anjo, ser cristificado, ser filhos do homem, plenamente humano. Então, qual é o papel do Cristo? Nos ensinar a semelhança. Logo, essa frase sobre as águias aí é uma semelhança, é uma lembrança, é uma parábola, é uma imagem que ele está dando dele mesmo, ou dos anjos. Toda vez que você está encarnado nesse processo, é um corpo, você está encarnado nesse processo, ou está habitando o cadáver, o corpo, né? Passageiro. Toda vez que você estiver usando um corpo, a própria palavra corpo quer dizer, vem do original grego, do verbo cair, que deu no latim cado, que quer dizer cair. Cadáver, então, cadáver, cado, cair. Toda vez que o espírito vai embora, ele cai. Por enquanto que tem o espírito, ele está em pé. O espírito vai embora, se vai embora através do sono, ele tem que ficar deitado. Está dormindo. E se vai embora porque rompeu o cordão de prata, como está no livro do Eclesiastes, no capítulo 12, versículo de 5 a 7, antes do espírito voltar a Deus que o fez e o corpo voltar a ser pó, é necessário que se rompa o cordão de prata. No fenômeno da desencarnação, rompendo essa ligação, ao fenômeno da morte, o corpo cai. Cai ao ponto de se desintegrar, virar pó. Então, toda vez que você está encarnado aqui, realizando esta luta de se transformar em filho de Deus, e de se transformar em homem plenamente humano, e em ter a vinda do Cristo em você, as águias se reunirão em torno de você, os anjos, o Cristo, como protetores, vão te ensinar a voar, vão te ensinar a sair daqui. E vão te proteger também. Na hora que você estiver lá nos tribunais, eles vão falar, como nós vimos aqui na lição passada, tudo aquilo que você precisa. E o máximo que eles vão fazer é matar o corpo. Em espírito você vai estar protegido. E volta, continua o seu trabalho. Sempre os espíritos bons, os anjos, o Cristo vão estar do teu lado te amparando.
É muita luta? É muita fome, peste, perseguição, é muita fuga, é muita persistência, tudo isso mas saiba, toda vez que você está nesse processo, os anjos vão estar do teu lado te amparando, te ensinando a você voar, ou como dizia o meu amigo Newton Boechat, ensinando a você desferir um voo em direção a horizontes mais distantes, rumo a céus mais altos. Ele fazia assim mesmo com a mão, te ensinando a voar rumo a horizontes mais distantes, em direção a céus mais altos. Esse é o trabalho da espiritualidade. E o último versículo, que está no Êxodo, é um livro de Moisés também, no capítulo 19, versículo 4, é o Yahvé falando, é o Jeová falando, é o Jesus do Antigo Testamento falando. Yahvé trouxe o povo do Egito aqui, até ali, até aquele momento. Estava amparando aquele povo, protegendo aquele povo, como as asas de uma águia o faz. E está ajudando o povo a chegar até ele. O povo estava escravo no Egito, ele apanhou o povo. O povo precisou de proteção, ele dividiu o Mar Vermelho. O povo estava com fome, veio um maná do deserto. O povo precisava de amparo, ele protegeu. Os inimigos atacaram eles, ele protegia. Como uma águia que protege os seus filhos, estão sob o meu amparo. E mais, estou ajudando o povo a chegar até a mim. Porque o povo veio e Moisés subiu no Sinai, e ele mandou uma mensagem para o povo, e ele mandou os mandamentos para o povo, para que o povo, vivendo os mandamentos, aprendessem a um dia subir o monte, sair da religião tradicional, subir o monte, se elevar e ficar próximo dele. Então diz a passagem do livro O Êxodo, no capítulo 19, versículo 4. Eu protejo esse povo e cuido dele, amparando e fazendo ele chegar até a mim, como as águias fazem com seus filhotes. Logo, a passagem é: continue na persistência, faça o que você deve fazer. A adversidade é grande, nunca houve um dia como esse, mas saiba, você estará amparado pelos espíritos superiores. Os anjos estarão contigo e Ele mesmo, Cristo, vai cuidar do seu processo evolutivo, te ensinando, como um grande pedagogo, a fazer você voar e te proteger de todas as situações adversas. Que aonde está alguém dedicado ao trabalho crístico, ali as águias, os mensageiros de Jesus, qual grandioso exército que recebe a voz do comando de cima, como diz a abertura de O Evangelho segundo o Espiritismo, estará do seu lado, te amparando no seu trabalho de transformação. E esse trabalho será tal até você ser luminoso e a sua luz brilhar de ponta a ponta, do Oriente ao Ocidente, ou melhor, quando todo você se lucificar, quando todo você se iluminar, e quando você pode dizer a semelhança de Deus: sou luz. Muita paz. Fique com Deus. O que é?